Oi, gente. É um prazer encontrar todo mundo mais uma vez aqui no República Agro, com uma conversa muito interessante hoje. Conversar hoje com a doutora Mônica Bergamaschi. Mônica Bergamaschi é engenheira agrônoma, formada em Jaboticabal em 1992. E eu tive o privilégio de ser professor da Mônica, naquele tempo. E vou contar uma história para você. Eu dei aula há mais de 30 anos na Unesp Jaboticabal, na área de economia rural, num curso sobre cooperativismo. A Mônica foi a melhor aluna que eu tive em todos os anos em que fui professor na Unesp Jaboticabal. Craque. E ela não só é agrônoma, mas ela é formada, é mestrado em engenharia de produção pela UFSCar, São Carlos, e tem o MBA de economia e empresas pela Fundace, da USP, São Paulo, e tem uma trajetória extraordinária. A Mônica trabalhou no começo dela num banco, aprendeu toda a parte de finanças, entendeu tudo de finanças para poder entender de política agrícola na área financeira. Cresceu tanto, a Mônica chegou a ser secretária da Agricultura do Estado de São Paulo no mandato do governador Geraldo Alckmin. Foi uma grande secretária, teve um papel importantíssimo na mexida com a ciência e tecnologia do Estado de São Paulo. Mônica é presidente do IBISA, que é o Instituto Brasileiro de Inovação e Sustentabilidade, e ela é também a secretária executiva do Instituto CNA, que é o órgão de inovação da CNA. Então a Mônica tem uma atividade intensa e uma jovem muito craque, e vale a pena ver. Mônica, bem-vinda ao República. Tudo bem com você, né? Tudo bem, Roberto? Um prazer, uma alegria estar aqui com você na República Agro. E foi um privilégio meu ser sua aluna naquela época e no restinho de vida, até hoje, né? A gente aprende contigo absolutamente todos os dias e tem sido um privilégio. Obrigada aí pela sua delicadeza, pela gentileza da introdução que fez aí. Tento seguir os passos dos meus mestres, né? E você é um dos que mais fizeram a diferença na minha carreira. Mônica, não exagera. Hoje quem aprende com você sou eu. Isso é uma felicidade para mim também. Mas, gente, a Mônica preside a BAG Ribeirão Preto. Sou senhor de agronegócio de Ribeirão Preto, com grande competência. E a Mônica desenvolveu, já faz 25 anos que ela está na BAG Ribeirão Preto. Ela começou como menininha, mas ela desenvolveu desde o começo uma coisa fundamental, a meu ver, que é o tema da comunicação do agro. Ela fez um programa de educação sobre o agro, que eu pedi para ela explicar como é que é esse negócio. Mônica, conta para nós todos aí o programa de educação que você começou há 25 anos atrás. Roberto, muito rapidamente, né, a BAG foi criada justamente para que a gente pudesse melhorar a percepção que a sociedade tem a respeito do agro, e aprendi contigo que uma das melhores ferramentas que a gente tem à mão é sempre a educação, né? Então, foi assim desde o princípio. Nós buscamos formas, né, primeiro com matérias na televisão e tudo, para que as pessoas, já que já saíram da escola, pudessem entender um pouquinho melhor do setor, o conceito de cadeia produtiva, no que aquilo interfere nas vidas, mas a gente percebeu a importância de começar isso com as escolas. Então selecionamos inicialmente aí as escolas de ensino básico, fundamental 1 e 2 principalmente, e isso foi crescendo ao longo do tempo. E o que é a nossa ideia? A nossa ideia não é ir lá e separar um momento para que o professor fale, agora vamos falar de agro. Assim como o agro permeia tudo que a gente faz na nossa vida, né? Da hora que a gente levanta, inclusive a hora que a gente está dormindo, a ideia foi essa, que a gente mostrasse aos professores a aderência que o agro tem com qualquer uma das disciplinas ensinadas no ensino fundamental, 1, 2, no médio, no profissionalizante, no ensino de jovens adultos, em escolas públicas, privadas. Então, nós montamos aí esse programa educacional Agronegócio na Escola, que está completando agora também 25 anos junto conosco. Então, o que é nosso objetivo? A gente oferece esses conceitos para os professores, então apresenta os conceitos mais básicos, leva ele por meio de palestras, né? A gente tem tido o enorme privilégio de contar com a tua colaboração ao longo desses 25 anos, o que para nós é mais do que um presente. E também nós levamos esses professores individualmente para que eles façam visitas nas nossas empresas associadas. Então, o agro abre as portas para os professores, para as escolas, para os alunos, e esses professores vão lá e buscam nessas visitas onde está a aderência. Então, num painel de computador, um professor de inglês
pode ajudar numa máquina, o professor de física, quando vê um caminhão descarregando, aquelas roldanas que a gente jamais entende o princípio daquilo, ele mostra aquilo na prática e fica muito mais fácil, né? Quantas pessoas nunca se perguntaram por que eu estou estudando isso? Então a gente vai lá e mostra a aplicação básica dos conceitos que os professores estudam nas atividades corriqueiras. E fora isso, mostrar também todas as oportunidades que o setor oferece, né? Não necessariamente nas ciências agrárias, a gente não está em busca de profissionais só das ciências agrárias. Fizemos um levantamento e só uma usina, né, de açúcar e álcool emprega mais de 37 categorias profissionais de ensino superior. E aí está valendo médico, tem dentista, tem terapeuta, tem psicólogo, tem engenheiro agrônomo, tem, enfim, químicos, tem mais de 37, fora as de ensino médio, fora as outras categorias todas. Então, aquilo também traz um alento, né, para esses meninos que vêm oportunidades de serem o que quiserem na própria região aqui onde habitam. E mais do que isso, eles entendem também que é necessário que eles entendam melhor, que estudem, né, que estejam preparados para quando essa oportunidade aparecer. E sem querer me alongar muito, mas também nós conseguimos, inicialmente começamos na região de Ribeirão Preto, e por conta, inclusive, da pandemia, que fechou uma porta, mas abriu várias janelas, a gente conseguiu transformar esse programa aí em módulos digitais, e hoje a gente está espalhado para mais de 24 estados, inclusive o Distrito Federal, com professores trabalhando com esse programa, que é totalmente gratuito e oferecendo essa oportunidade aí para milhares, né, centenas de milhares de estudantes. Mônica, deixa eu se eu entendi direito. Você falou que faz palestras para professores. E, ao mesmo tempo, leva crianças para visitar empresas, fazendas, etc. As palestras são só para professores ou professores e alunos também? Como é que funcionam as palestras? E Normalmente fazendo... Quantas vezes por ano? Quantas vezes as palestras são dadas? Normalmente a gente faz uma apresentação inicial, né, geralmente no início do ano letivo. Nós fizemos agora no mês de abril, em maio agora, essa nossa apresentação, onde apresentamos conceitos fundamentais. Ao longo do ano, fazemos outros workshops, e geralmente daí a gente não faz mais presencial, mas para dar oportunidade para todos participarem, fazemos online. Então, vale qualquer tema, a gente geralmente consulta os professores que estão na nossa base a respeito do que querem ouvir falar. E fora isso, tem 25 anos, né, de trabalhos aí, de conteúdo, tudo gravado, tudo à disposição dos nossos professores, fora os materiais didáticos que a gente já preparou, que também estão na nossa biblioteca virtual. Então, o professor que quiser, ele tem acesso. Então, assim, como é muito complicado para nós entrarmos nas escolas e nós não queremos interferir no ensino, a ideia mesmo é que a gente prepare os professores e que eles coloquem esses assuntos nas suas disciplinas, na física, na química, na matemática. E então nós fazemos isso para os professores. E as visitas também nós promovemos para os professores, e aí são mais de 20 roteiros durante todo o ano. Aquele professor que achar que tem uma aderência bacana com a disciplina dele e que ele quer levar os seus alunos, aí então ele nos procura e a gente organiza a visita dos alunos nas empresas. Aí o professor, sim, como tutor da sua classe, da sua turma, ele então leva esses alunos e mostra especificamente aquilo que ele quer mostrar para os seus alunos. É muito mais complicado tirar aluno de sala de aula, então isso a gente não consegue fazer sediados em Ribeirão Preto. Então, por isso é que aí cada município, cada escola, cada professor é que nos solicita, a gente agenda e eles então organizam toda a parte da ida dos alunos, né? O ideal seria que todos fossem, mas a gente trabalha anualmente com 40, 50 mil alunos, né? Então, nem sempre é possível, ou o município não tem o recurso, ou a escola não permite que os alunos saiam, ou então tem alunos muito pequeninos também, né, que as empresas não aceitam. Então, a gente trabalha com toda a segurança, mas oferecendo essa oportunidade para aqueles que quiserem. Em feiras, você leva alunos também, Mônica, ou professores, em feiras? Sim, também levamos em feiras, né, principalmente na AgriShow, em Ribeirão Preto. Agora, nessa edição, a gente também levou um grupo, e daí, como o programa ele tem crescido, hoje também nós estamos o próprio governo do estado montou cursos profissionalizantes, né? Então, por exemplo, tem curso profissionalizante em logística, em mercado, em agronegócio.
Então, também nós levamos aí os meninos maiores, né? A gente leva um pessoal de um pouquinho mais de idade, pela dimensão que é a AgriShow, é muito grande, né? Então, uma feira não muito apropriada para crianças pequenas, então a gente leva os maiores. Agora, fora isso também, os nossos parceiros, eles estão espalhados, né, por todos os outros estados, então também tem essa possibilidade aí de organizarem essas visitas. Mas no nosso caso é mais concentrado em empresa. A gente busca isso até porque para levar na empresa é muito mais fácil da gente conseguir dar atenção e mostrar aquilo que a gente de fato quer. Quer que os professores entendam como é que funciona, que expliquem os conceitos, que seja uma coisa mais organizada, com toda a segurança possível, e para que os alunos vejam também e eles conversem com esses profissionais, né? Não só os técnicos que ali estão, mas com todos os empregados da empresa. O que você faz, como você faz, o que você fez para chegar até aqui, o que o seu trabalho faz de diferença, né? Então, é muito importante. Esse contato tem sido assim uma coisa que tem feito com que muitos alunos, inclusive, queiram depois nos procurem porque querem também fazer trabalhos, né? A gente tem uma série de concursos que oferecemos para professores, para alunos, para as escolas, e é muito comum depois que esses meninos vão até lá e eles querem montar maquetes, né? Então eles montam maquetes de usina, eles montam maquetes de granja, ou então professores levam também, nós falamos, né, na questão da pandemia, que as vacinas elas eram inoculadas em ovos, né? Então o pessoal levou no Butantan para ver como é que faz. Então isso vai, como o agro é de uma amplitude enorme, então cada professor vai vendo dentro do agro qual é o lugar onde ele mais sente, né, que pode desenvolver alguma coisa bacana com os alunos, e isso vai de A a Z. E também muito interessante, um trabalho que desperta uma ideia de cidadania. Nós mostramos também nas propriedades, principalmente, a preservação ambiental. Nós falamos de nascente, né? E o mesmo rio, né, que tem um monte de coisa que o produtor tem que respeitar, de APPs e tudo, passa pelo meio das cidades, onde parece que ele perde a importância e ele volta a ter importância depois na área rural. Então, a gente também mostrando isso, fez com que turmas já fossem depois, pedissem para conversar com o prefeito, pedindo para que a cidade cuidasse melhor do rio, naquela porção onde ele passa por dentro da cidade, porque eles visitaram, conheceram produtores rurais, a montante e a jusante da cidade, que faziam um trabalho espetacular com o rio, né? Então, vai mostrando todas as facetas do agro, e isso tem despertado muito interesse em todos, seja lá no que for, na produção, na preservação, no emprego, na renda, enfim. Muito bacana, Mônica, muito bacana, espetacular. Vamos fazer um pequeno intervalo agora, Mônica, mas na volta, vou fazer uma pergunta capciosa para você. O que você sente como resultado disso aí na imagem do agro? Mas daqui a pouquinho. Oi, gente. A gente vai e volta já já. Meta as pontas aí. Oi, gente. No República Agro de hoje, conversando com a Mônica Bergamaschi, que é a presidente da BAG de Ribeirão Preto, já foi secretária de Agricultura de São Paulo, tem uma vida muito forte ligada à agricultura paulista e brasileira, mas ela está contando para nós sobre um programa fantástico que ela desenvolveu na BAG, que é educação, formação de professores e crianças voltadas para a agricultura, com a imagem verdadeira da agricultura. Mônica, muito obrigado pela primeira parte do programa, você mostrou bastante a extensão do programa, hoje presente em 23 estados do Distrito Federal, é uma coisa espetacular o que está fazendo com esse programa aí de Ribeirão Preto. Mas a minha pergunta, a minha preocupação, Mônica, é a seguinte: bom, é notável, palestra para professores, leva a visitar empresas, usinas, feiras, é uma dedicação integral à educação. Minha pergunta: você já mediu o resultado disso do ponto de vista da imagem do agro nesses municípios onde a educação aparece? Sim, porque nós, para montar a BAG, nós fizemos primeiro uma pesquisa de opinião, exatamente dessas como fazem para pesquisa na época de eleição, né? Com 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E a gente vem fazendo um acompanhamento disso ao longo do ano, né? Então fazemos isso com muita regularidade para ver como é que era. Inicialmente, as pessoas tinham horror ao agro.
E hoje a gente percebe, principalmente na nossa região, onde o trabalho é mais intenso há mais tempo, que não existe mais isso, né? Então as pessoas nos defendem, são parceiras. E sobre o resultado, nós temos professores que estão conosco há 25 anos, isso é espetacular, né? Estão com a gente ali. Então, e o trabalho não é meu, eu preciso também dividir isso com todos os nossos associados, com a nossa equipe, tudo. Então, é uma coisa bacana. E a qualidade disso vem crescendo. E hoje a gente vê meninos, meninas de 9 anos, de 10 anos, falando de agro sabe, uma propriedade que muito adulto não tem. Então, fica claro para mim, primeiro, que nós paramos de ser apedrejados, né, como éramos no começo, e também pela qualidade do que isso vem crescendo. Então, e assim, junto a outros programas que nós temos também, por exemplo, de jornalismo, a gente vê que as pessoas estão sendo muito bem colocadas no mercado de trabalho. E hoje, Roberto, uma coisa muito bacana, nós já temos professores que participaram conosco como alunos, e que hoje eles estão, imagine, em 25 anos, então hoje nós temos professores que vão e contam as experiências que tiveram como alunos, porque aquilo de fato mexeu dentro. E eu tenho para mim, né, desde o começo, que se eu conseguisse uma alma, né, uma alminha, converter uma alminha, eu já estaria muito feliz, mas eu acho que isso aí a gente já multiplicou bastante. Mônica, você falou em jornalista. Como é que você vai de jornalistas? Explica um pouco esse assunto. Da mesma maneira como escolhemos a educação para falar desse prêmio agro, nós também temos um prêmio, chama Prêmio ABAG RP de Jornalismo Zé Hamilton Ribeiro, que é um dos repórteres mais premiados que nós temos no Brasil. Tem categoria para profissionais e para estudantes, que é Jovem Talento, e o estudante de jornalismo. E trabalhamos com estudantes da capital, de Campinas, de Piracicaba, de Bauru, de Ribeirão Preto, de Franca, enfim, de escolas de jornalismo de vários lugares. Para escrever matérias, eles têm que passar 3 dias conosco numa imersão, assistindo palestras e visitando. E nós, esse ano, já levamos na Fiesp, em usinas, já levamos no Porto de Santos, já levamos em cooperativas, já levamos para ver produção, colheita, industrialização, café, né? Enfim, nossos associados. E aí, então, essas pessoas, eles têm que ficar conosco. Já são mais de 1.300 estudantes de jornalismo que passaram nesses 18 anos, esse prêmio já tem 18 anos, e também hoje nós temos jornalistas que um acaba de passar no concurso do Rio Branco para ser diplomata, outro aí tá na ONU, já foi premiado, então a gente também tem um trabalho com esses egressos, estão sempre muito bem colocados. Quando eles conhecem a amplitude do agro, eles se preparam melhor e essas redações acabam contratando esse pessoal porque eles têm uma capacidade aí, né, de percorrer, de entender, de conhecer muito maior, porque alguma coisa desperta dentro deles. Muito bacana, que é educação para estudantes e para jornalistas. Parabéns, Mônica, belíssimo trabalho. Quando a conversa é boa, Mônica, quando a conversa é boa, o tempo passa depressa demais. Então nós estamos muito perto do fim do programa, mas eu quero pedir um favor para você. Você tem 3 minutos para explicar para nós aqui o teu programa de combate a incêndio. Tem sido um problema sério na região do Ribeirão Preto. Por favor. Assim, é outra iniciativa, né? Nós tivemos um incêndio muito grande em 2015 e a cidade ali na Mata de Santa Teresa em Ribeirão e nós precisamos do apoio das empresas do agro, principalmente usinas, para ajudar a combater esse incêndio. Olhando isso, a gente percebeu a importância, né, de juntar todo o setor, porque daí tem as brigadas, os treinamentos, os equipamentos, junto com bombeiro, junto com defesa civil, junto com secretarias de Estado, junto com polícia ambiental e o próprio Ministério Público ali, local, que nos tem, principalmente São Carlos, tem nos dado muito apoio. Nós montamos essa campanha com os nossos associados, com parceiros, e inclusive com apoio do Senai Nacional. Então hoje a gente tem essa campanha para todos os estados. Nós fazemos spots de rádio, placas, enfim, uma série de peças, jogos inclusive. Nossos professores do programa educacional nos ajudam também a trabalhar com as crianças, sempre no sentido da conscientização para prevenir. Então a prevenção é sempre o melhor caminho. E se precisar combater, nós também oferecemos os números das brigadas mais próximas e esse trabalho coletivo onde todo mundo ajuda todo mundo para fazer esse combate, que no caso de incêndio, o mais rápido, o quanto antes é melhor. Só queria complementar, Roberto, se me permitir, dizendo que as inscrições para o nosso programa educacional, elas estão abertas sempre, né? Professores, de adesão voluntária, é totalmente gratuito. Então, professores de qualquer lugar do Brasil, entrem no site da abagrp.org.br, podem se inscrever a qualquer momento, vai ser um prazer, um privilégio
se a gente puder trabalhar com todo mundo. Hoje a gente tem parceria com outras associações e a gente está levando esse programa para o maior número possível aí, de lugares, de interessados, que é sempre bom que as pessoas nos conheçam, né? Apontem onde está errado, nos ajudem a resolver os problemas e que como os brasileiros sintam o orgulho que nós temos também pelo nosso agro brasileiro. Mônica, repete aí, A BAG RP de Ribeirão Preto, né? abagrp.org.br. É o nosso site, lá tem todas as informações, filmes, enfim, de todos os nossos programas, está tudo à disposição e nós também, nossa equipe também está à disposição de quem se interessar. Mônica, parabéns, meu bem. Você é um orgulho da agronomia brasileira e orgulho da instituição do agronegócio. Uma grande secretária de São Paulo, dando trabalho pela agricultura a partir de Ribeirão Preto, que quiser para o Brasil inteiro. Parabéns, Mônica. Muito obrigado. E continuo com esse teu trabalho brilhante para ajudar todos nós. Obrigado, viu bem? Um beijo. Muito obrigada a você pelo incentivo de sempre, por esse espaço, pelos elogios. Eu tento seguir seus passos. Até a próxima, Mônica. Gente, que conversa interessante. Você vê que quando há boa vontade, há interesse e há determinação, é possível fazer programas maravilhosos. Esse tema da educação que a Mônica faz com professores e alunos está mudando a visão da região da São Agronegócio. Eu sou testemunha, eu vou lá dentro pelo programa dela, desde 25 anos atrás, todos os anos eu vou lá e vejo professores que falam isso. Eu nem sabia que a agricultura era assim, que o agronegócio era isso, que todos nós estamos ligados ao agronegócio, direto e indiretamente. Então é um trabalho maravilhoso que dignifica o setor rural e a cadeia produtiva como um todo. Então é uma coisa espetacular, mostrando mais uma vez que a educação é a base de qualquer processo. Ou nós temos uma educação consistente, que mostre a verdade dos fatos, convencendo as pessoas, e não ficar sempre dependendo de versões nem sempre corretas, nem sempre adequadas e muitas vezes ideologicamente distorcidas. É isso aí. Obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser.